Nesse dia maravilhoso, eu quero compartilhar uma porção da palavra de Deus no Salmo de número 77. Qual tem sido a sua oração em momentos de aflições? Quais têm sido os seus pensamentos em momentos de aflições? Quais têm sido também os seus questionamentos em momentos de aflições? E por último, qual tem sido a sua perspectiva de Deus em momentos difíceis na sua vida? O salmista Asaf escreve o Salmo 77 expressando o seu desespero, a sua aflição. E nesse salmo ele começa com uma oração. Ele diz do versículo 1 ao versículo 3 sobre a sua oração, o seu lamento. Olha só o que diz: elevo a Deus a minha voz e clamo, eleva a Deus a minha voz para que me atenda. Esta oração não é uma oração particular, não é uma oração de alguém que não teme ao Senhor ou que não tem uma perspectiva de Deus. É a oração exatamente, é o clamor, o lamento de um eleito de Deus. Ele resolve falar alto, ele resolve gritar, clamar pelo socorro de Deus. E no versículo 2 ele diz, olha só: no dia da minha angústia, procuro o Senhor, ergue-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-me. Esse salmista estava em grande angústia e aflição. Essa angústia que ele se refere aqui é uma angústia intensa, uma angústia que vem do fundo do seu coração. É como se fosse uma grande dor, uma angústia considerada como a dor de parto de uma mãe que dá à luz pela primeira vez. O salmista ele recusa consolar-se, algo que estava muito sendo prejudicial na sua vida, algo que estava entristecendo muito. E no versículo 3 ele diz: lembra-me de Deus e passo a gemer, medito e me desfalece o espírito. O salmista começa a pensar, a lembrar de Deus, e ele geme, ele já se desfalece, ele já se esmorece. Quantas vezes nós temos nos esmorecido em momentos de aflições? Se do versículo 1 ao versículo 3, o salmista ora, expressando o seu lamento, expressando a sua dor, a sua angústia. Dos versículos 4 ao versículo 6, o salmista Asaf começa a pensar: qual foi o pensamento do salmista? No versículo 4, ele diz o seguinte: não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Ele começa a lembrar de Deus. À noite, ele diz aqui que não conseguia mais pregar os seus olhos. Ele está tão angustiado, tão preocupado com a vida, com as grandes dificuldades. Ele começa então a se preocupar, ele começa a não ter mais sono para dormir. Quantas vezes você tem perdido o seu sono à noite? Você começa a lembrar de Deus, você começa a gemer, você começa a desfalecer o espírito. O salmista aqui, ele lembra do tempo passado. Olha só o que diz no versículo 5. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. Ele começa a pensar no seu passado. Ele pensa no seu passado, ele diz: de noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. À noite ele começa a lembrar de Deus, que existe um Deus soberano, mas só é que ele tem uma perspectiva equivocada desse Deus. Se do versículo 4 ao versículo 6 ele pensa sobre Deus, e começa do versículo 6 do versículo 7 ao versículo 9, ele questiona Deus. Interessante que em apenas 3 versículos, o salmista questiona Deus, ele faz pelo menos 6 perguntas a Deus.
Em cada versículo ele faz um questionamento. Ele diz no versículo 7: rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Se fosse para resumir esse versículo aqui em duas palavras, eu diria ira e indignação. O salmista questiona se Deus continua irado com ele, se Deus continua não sendo propício, não sendo favorável. A palavra propício vem do substantivo propiciatório. O propiciatório era a tampa do altar da Arca da Aliança. Toda vez que o povo pecava contra Deus, o sacerdote, que era o representante do povo diante de Deus, ia lá, aspergia sangue na tampa do propiciatório, a fim de que Deus se mostrasse favorável ao povo, se mostrasse propício. Em outras palavras, o que o salmista está dizendo aqui é: será que Deus não mais nos perdoa? Será que Deus não mais está sendo propício a nós? Não está sendo propício a mim a ponto de não perdoar os meus pecados? Nosso Deus, Ele é propício, Ele é favorável a nós. Hoje o nosso sacerdote é Jesus Cristo, aquele que fez um sacrifício único, exclusivo, completo, aquele que é capaz de perdoar todos os nossos pecados. Tudo que Jesus conquistou na cruz é nosso direito, é direito nosso, é nossa herança. Mas o salmista ainda faz outros questionamentos no versículo 8. Cessou perpetuamente a sua graça, caducou a sua promessa por todas as gerações. Aqui ele lembra de graça e promessa. Em outras palavras, o salmista está dizendo assim: o Senhor não está sendo mais gracioso, o Senhor não está nos amando mais como antes, como nos dias outrora. A promessa do Senhor venceu, a promessa do Senhor caducou. Ele faz esses questionamentos. E quantas vezes nós, por não termos uma perspectiva de Deus, nós questionamos se realmente Deus nos ama, se realmente Ele tem sido gracioso. A graça é algo imerecido da parte de Deus a nós, é algo que nós não merecemos e Deus nos concede graciosamente. É pela graça que nós somos salvos. E as promessas do Senhor não têm fim. Ela perpassa toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. A aliança de Deus é linda. Ele tem um pacto, uma aliança, um compromisso conosco. E essa promessa não tem fim. Ela é eterna. Mas existem ainda outros dois questionamentos no versículo 9. Ele diz: esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá Ele reprimido as suas misericórdias? Mais duas palavras: benignidade e misericórdia. O ato de ser benigno tem a ver com bondade, tem a ver com a paciência de Deus, tem a ver com o seu amor, a sua grandiosidade para conosco. Ele é benigno. As misericórdias do Senhor também é algo que nós temos diariamente. Nós vemos em Lamentações 3:22 que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã, a cada instante. Nosso Deus é benigno para conosco. Mesmo em nossos pecados, Ele nos perdoa e Ele não afasta de nós a sua graça. O salmista Davi reconheceu isso quando ele diz: bendito seja o Senhor, que não afasta de nós a sua graça e nem nos rejeita a oração. Sabe o que acontece quando nós começamos a questionar tanto Deus? 6 vezes, 10 vezes, 20 vezes, a gente chega a uma conclusão. E muitas das vezes é uma conclusão muito equivocada. E a conclusão que o salmista teve aqui no versículo 10 é a seguinte: então disse eu, isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Sabe o que ele percebe depois de fazer esses 6 questionamentos? O Senhor mudou.
O Senhor não está sendo como antes. O Senhor não está sendo gracioso, favorável, misericordioso, bondoso, benigno como antes. O Senhor mudou. Será que você também não tem pensado que Deus mudou? Que o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó não é mais o Deus desta geração? Eu quero te fazer pensar sobre isso. Eu quero te fazer crer sobre esse Deus que você serve, que você está louvando, que você está servindo. Eu quero fazer com que você olhe para as aflições, as amarguras, olhe para os momentos difíceis da vida e tenha uma perspectiva maior de um Deus que criou o céu, o sol que está iluminando nessa manhã, um Deus que criou todas as coisas para o nosso bem e para a sua glória. E do versículo 11 ao versículo 20, o salmista tem uma nova perspectiva de Deus. Ele muda totalmente o seu falar, ele muda totalmente a sua linguagem. Ele diz logo no versículo 11: recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Ele lembra das maravilhas de Deus. Ele lembra dos feitos do Senhor. E ao lembrar das maravilhas de Deus, ele tem uma nova perspectiva. Ele não lembra só de Deus, como diz lá no versículo 4, no versículo 5. Ele lembra das obras de Deus. E a aplicação que eu quero trazer para mim e para você, né, nesta manhã, é que enquanto nós somos pequeninos, o nosso Deus é grande. É isso que o salmista diz aqui a partir do versículo 11. Enquanto nós somos falhos e pecadores, o nosso Deus, ele é santo. Enquanto nós somos tão insignificantes, o nosso Deus é poderoso. Aqui diz, olha só no versículo 14: tu és o Deus que operas maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço redimiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Remissão é libertação. O nosso Deus nos libertou das garras do diabo. O nosso Deus, através de Jesus, do sacrifício de Jesus, nos transportou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. E Ele nos conduz a pastos verdejantes. Isso é o que diz no versículo 20. Eu só gostaria de ler esse último versículo. O teu povo tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Se diz sobre rebanho, existe um pastor, existe alguém que cuida, existe um Deus que está acima de tudo, de todas as coisas, um Deus soberano que opera soberanamente em nossas vidas. Em meio às aflições, meu querido, minha querida que está me ouvindo nesse momento, não perca a esperança. As tribulações têm produzido em seu e em meu coração perseverança, experiência e esperança. Lembre-se de que existe um bom pastor que se importa com o seu povo, um pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus é o nosso bom pastor. É Ele quem nos conduz a pastos verdejantes. É Ele que refrigera a nossa alma quando nós estamos angustiados, quando nós estamos tristonhos. O nosso Deus vem ao nosso encontro. E somente por causa de Jesus, o Filho de Deus, o Príncipe da Paz, maravilhoso, conselheiro, esse Jesus, Ele deu a vida por mim e por você. E Ele nos pastoreia, Ele cuida de nós. O meu desejo é que você tenha uma nova perspectiva de Deus em momentos de aflições. Não é pecado perguntarmos a Deus. Não é pecado questionarmos. Pecado é nós esquecermos que Ele não se importa conosco.
pecado é nós pensarmos que Ele mudou a sua destra, que Ele mudou o seu caráter, os seus atributos. Que você possa reconhecer que o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje, é o Deus de amanhã, é o Deus de sempre. Eu quero orar em seu favor. Feche seus olhos. Pai, Tu és maravilhoso, Tu és bondoso, Tu és grandioso. O Senhor não muda, o Senhor, Pai, não nos desampara. Obrigado pelo sacrifício de Cristo Jesus, a fim de que hoje nós tivéssemos o livre acesso de falarmos contigo. Muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua benignidade que dura para sempre. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos pastoreia. Obrigado porque o Senhor tem cuidado do Teu povo. Esta é a minha oração e eu Te agradeço no nome e para a glória de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.